Eu sou Denise Garofa Fonseca, sou psicóloga, arteterapeuta e palhaça. Formei na UFMG em Psicologia em 2004, Integrarte na Arteterapia em 2012 e a palhaçaria em curso de formação em 2004 também. Inicialmente é aquela projeção que tem, de nós mesmos quando há incidência de luz. Na teoria junguiana, essa metáfora, vamos dizer assim, de utilização da sombra é para falar sobre as nossas características que a gente não aceita, que não as ilumina como sendo nossa. Nesse sentido, pode ser, por exemplo, eu sou uma pessoa arrogante. Não, eu não considero que eu sou uma pessoa arrogante. Mas, em algum momento, em alguma situação, eu posso ter agido com uma postura arrogante. Quando eu aceito isso, que essa característica, arrogância, ela faz parte de mim, eu digo que eu estou aceitando o meu lado sombra. Geralmente, a gente consegue perceber o que é a nossa sombra refletindo no outro. Então, por exemplo, uma pessoa que te irrita profundamente porque ela é extremamente vaidosa. Alguma coisa tem de você ali para você lidar com a sua própria vaidade. Seja porque você precisa ter mais vaidade ou porque você está tendo uma vaidade exagerada. Esse equilíbrio, que não seja nem pequeno nem muito grande, é o que o ser humano busca como um todo. Quando a gente tem nossas características equilibradas e a gente as aceita como humanas, a gente consegue atingir essa plenitude, vamos dizer assim. Não, de forma alguma. Como eu havia dito, a gente precisa aceitar o nosso lado sombra, Ele traz até uma imagem de ser obscura, sombria, e as pessoas às vezes veem as características apenas como negativas, como sendo a sombra. Mas não, é igual eu falei aqui, por exemplo, da vaidade. A vaidade ela é positiva, Você tem um autocuidado, tudo. O exagero disso é que se torna negativo. Então, essa balança é que precisa ser avaliada para cada característica, O que acontece é que a sociedade que cria um estereótipo para a gente de ser uma perfeição, que determinadas situações, tipo a arrogância, como eu citei, ela é vista como negativa, ou uma braveza é vista como negativa, sendo que todas essas características elas têm um lado positivo e podem ser usadas positivamente no nosso dia a dia. É necessário que seja um processo de autoconhecimento. Então é processual. Tem gente que pode demorar um mês, outros um dia, outros 10 anos para perceber determinadas características. O que acontece é que a pessoa primeiro precisa ter vontade, se propor a ter esse mergulho nesse autoconhecimento. O ser humano é um ser vivo altamente amplo, então cada um também passa por um processo de individuação que ele é amplo, mas ao mesmo tempo ele é único. Cada pessoa é única. Então, em determinadas situações, o que gera o sofrimento não é você se autoconhecer. É muito o olhar do outro, a repreensão do outro, é esse viver em sociedade que nos cobra um controle ou mesmo como que determinadas pessoas nos percebem. O sofrimento geralmente vem dessa relação com o outro. A sombra ela pode fazer parte desse nosso processo evolutivo, Vamos dizer assim. E aí, esse crescimento diz muito da busca que cada pessoa tem na vida mesmo, como objetivo de vida. E sim, ela pode nos ajudar por ter um entendimento mais amplo de você mesmo. Então é como se fosse um grande mapa que aí a cada ponto que você vai percorrendo, você vai marcando o que foi aprendizado naquele momento, Então, quanto mais percurso você tiver, mais aprendizado você vai ter. A arteterapia, ela é uma forma de terapia que lida muito com a linguagem não verbal. Utiliza-se sim o verbal, a fala, principalmente,
Mas, como um todo, no decorrer do processo, utilize mais de linguagens não verbais, linguagens artísticas, que é uma modelagem, uma pintura, uma escrita, né? E todas essas habilidades, vamos dizer assim, todas essas modalidades, elas têm uma flexibilidade muito grande. Então, o que a arte-terapia propõe é de que você, ao invés de verbalizar aquilo, porque a peneira é muito mais fácil quando a gente está utilizando o verbal, você traz aquilo em forma de uma imagem, seja ela com o corpo, seja ela com a tinta, seja ela com as palavras, seja ela com o que for, com a escrita nesse sentido, né? As palavras escritas. E aí, quando você traz isso, você modifica de acordo com o que você percebe, e aí você vai percebendo em você que também está sendo modificado. Então a gente modifica o externo, que ele modifica esse interno que foi projetado, né? E é uma coisa que é leve. O sofrimento, ele pode vir a acontecer, mas é uma coisa muito mais leve, porque existe produção de arte, né? Que a arte traz um pouco essa leveza pra gente. Eu acredito que a arte-terapia seja extremamente objetiva, justamente porque ela materializa aquilo que é a sua questão emocional, psicológica, seja a projeção que você tem. Então você consegue objetivar e materializar ela na sua frente para você lidar com ela. Tanto que pode surgir questões que até então você não percebia ou mesmo repreendia, se fosse, por exemplo, uma linguagem verbal. E a partir do momento em que você modifica aquilo, mesmo que você não queira ou não perceba e fale, não, isso não tem a ver comigo, já traz essa modificação interna. Porque você mudou aquele material, você mudou aquela estética, você mudou. Então é uma reorganização do seu psíquico quando você modifica isso e é materializado de um formato externo. Na verdade é uma completude, né? São características que em determinado momento é positivo para aquela situação, em outros é negativo para aquela situação. Mas sim, é um grande mapa de tesouro esse, quando a gente fala desse autoconhecimento, essa autodescoberta, cada passo que você vai dando, você vai tendo um aprendizado maior. O que é interessante é que a arte é uma linguagem universal. Então, isso pode ser para qualquer ser humano, de qualquer cultura, em qualquer lugar que ele esteja. A arte-terapia consegue mudanças de comportamento, mudanças de postura e, principalmente, esse autoconhecimento traz uma autoconfiança para você ir em busca do seu objetivo de vida, né? E ela, se não tiver claro qual que é esse objetivo, ela consegue clarear e permear por nuances que às vezes você antes não observava e nem sabia que estava ali. E às vezes estava bem ao lado.